Livro de Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo 1 ao 17, está escrito: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º descansou. Por isso o Senhor Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Pai, nós mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua palavra e refletir a respeito dela. Que a tua graça possa alcançar nossa mente, nosso coração e nos ajudar a compreendê-la, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, hoje, segunda-feira, dia 6 do mês de janeiro, nós estamos dando início à nossa primeira série com o tema As Duas Tábuas. Nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo 1 ao 17. E como abordagem introdutória, eu começo fazendo a seguinte observação. Muito mais do que uma lista de faça e não faça, ou um manual de conduta recheado de moralismo religioso, os 10 mandamentos tratam exatamente sobre relacionamento. Eu vou repetir esse princípio, porque eu quero que isso fique impregnado nas tábuas da sua memória. Muito mais do que um faça e não faça, os 10 mandamentos, na verdade, ele trata sobre relacionamento. Não se trata de um manual de conduta recheado de moralismo, mas é um conjunto de princípios instituídos por Deus que tratam sobre relacionamento. E nesse aspecto, os 10 mandamentos tratam sobre o relacionamento com Deus e o relacionamento com o homem. O relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Relacionamento no sentido vertical e relacionamento no sentido horizontal, com Deus e também com os homens. Na verdade, os 10 mandamentos falam
tanto de coisas objetivas, como também de coisas subjetivas. Eles mostram que Deus vê não apenas as nossas obras, mas Ele ouve as nossas palavras. Ele conhece não apenas as nossas ações, mas também Ele sonda as nossas motivações. Nisto você vai perceber que os 10 mandamentos apontam para princípios divinos que servem para reger a nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura diante de Deus, mas também diante dos homens. E é por isso que, na minha abordagem introdutória, fiz questão de enfatizar que muito mais do que uma mera lista de faça e não faça, ou um mero manual recheado de moralismo religioso, os 10 mandamentos trata sobre relacionamento. Nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Vou falar nisso, considerando que estamos iniciando 2025, estamos no primeiro mês do ano. A pergunta que não pode se calar: como está o seu relacionamento com Deus e como está o seu relacionamento com o próximo? Porque é a respeito disto que no decorrer de todo esse mês nós vamos estar tratando a partir dos 10 mandamentos. Interessante. O teólogo brasileiro Jeremias Pereira diz que os 10 mandamentos revelam o cuidado de Deus com o seu povo. Eles são como um GPS, indicam a vontade de Deus para uma vida de santidade e serve como termômetro espiritual para medir justamente a natureza maligna do nosso coração. Eu vou repetir isso para você e acho isso muito interessante. Os 10 mandamentos funcionam como um GPS. Na verdade, indicam a vontade de Deus para uma vida de santidade e, ao mesmo tempo, serve como termômetro para medir espiritualmente o estado, a natureza maligna do nosso coração. Por isso, ao refletir sobre os 10 mandamentos, no decorrer de todo esse mês, nós vamos estar nos olhando no espelho, porque os 10 mandamentos vão refletir em nossa vida, apontando justamente o estado em que se encontra o nosso coração. Lembrando, e faço questão de enfatizar isso, os 10 mandamentos, eles não foram escritos por Moisés, mas pelo próprio Deus. É bom que isso fique bem enfatizado. Eles não foram escritos por Moisés, mas pelo próprio Deus. Não é a opinião de Moisés, não é a opinião do homem, mas trata-se da manifestação da vontade de Deus ao seu povo. E detalhe, com o objetivo de revelar seu cuidado, seu amor, evitando que a idolatria, a injustiça, a corrupção, a ansiedade os escravizem. Na verdade, esse é o alvo de Deus. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da sua palavra e, uma vez por toda, compreendam a sua vontade e vivam uma vida saudável, mas uma vida de profunda comunhão e de correto relacionamento com Ele e também com o próximo. Aliás, os 10 mandamentos apontam que Deus só quer o melhor para o indivíduo, para a família e também para o seu povo. Na verdade, os 10 mandamentos, eles são essenciais, fundamentais e indispensáveis para a vida cristã, para a nossa vida. Eles foram instituídos por Deus
com o objetivo de proporcionar saúde, paz, segurança, sucesso e assim preservar as futuras gerações, ensinando-as o verdadeiro caminho da felicidade. Pena que, infelizmente, muitos desprezam as verdades, as lições, os princípios que estão contidos e inseridos nos 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos é a vontade de Deus manifesta, revelada em forma de normas, preceitos e estatutos que apontam princípios fundamentais para a vida cristã. Aliás, eu vou aproveitar para fazer uma observação muito importante. Uma vez que nós estamos tratando sobre os 10 mandamentos, ainda nessa abordagem panorâmica e introdutória, é importante ressaltar aqui. A expressão conhecida tradicionalmente como os 10 mandamentos não aparece nas Escrituras. Ou seja, ela não aparece no texto sagrado escrito. Na verdade, a expressão é uma tradução do hebraico, o texto original em que o conteúdo foi escrito, que no lugar de os 10 mandamentos usa a expressão as 10 palavras. Aliás, você vai confirmar isso em vários textos, mas vou ressaltar, sobretudo, Êxodo, capítulo de número 20, o versículo de número 1, que, por sinal, é o nosso texto base, e ele introdutoriamente começa justamente com essa expressão. Então, Deus falou estas palavras. Interessante, só existem 3 registros nas Escrituras e, sobretudo, estão no Antigo Testamento, em que todas as vezes em que os autores vão fazer referência aos 10 mandamentos, usa a expressão estas palavras. Por isso que, enquanto que no hebraico a expressão são as 10 palavras, os tradutores, tornando a compreensão mais acessível, na língua portuguesa colocaram os 10 mandamentos. Por isso estou fazendo essa observação. Em outras palavras, no texto sagrado original, em que foi escrito, que é o hebraico, a língua predominante do povo judeu, não aparece o termo os 10 mandamentos, e sim o termo, no lugar de mandamento, palavras. Isso para ressaltar, sobretudo, a origem, a natureza, a relevância e de tudo aquilo que de fato está sendo dito pelo próprio Deus. Portanto, os 10 mandamentos, como nós tradicionalmente conhecemos, não são palavras humanas, não é opinião humana, não é resultado da tradição religiosa do judaísmo e muito menos do cristianismo, mas tratam-se das palavras que saíram da boca do próprio Deus. Por essa razão, os tradutores, ao traduzir o termo mandamentos, traduziram justamente buscando melhor e de forma mais adequada a expressão, no lugar de palavras, mandamentos. E isto é importante compreender, porque isso não altera em nada a essência do conteúdo. 10 palavras ou 10 mandamentos têm o mesmo propósito. Uma outra observação que eu acho muito importante é quando você vai para a Septuaginta, que é conhecida na história como a tradução dos 70. Uma Bíblia muito importante e histórica. É uma Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego. Ela, no lugar da expressão os 10 mandamentos, usa a expressão decálogo. Aliás, essa expressão deca
significa 10. E a expressão logo, que é um verbo, significa palavras, discurso, pronunciamento. Tudo isso ressalta, sobretudo, a natureza dos 10 mandamentos. O ponto é, seja decálogo, os 10 mandamentos, as 10 palavras, seja exatamente como tradicionalmente nós conhecemos os 10 mandamentos, a verdade é que todo o conteúdo daquilo que está registrado em Êxodo, a partir do capítulo 20, verso 1 ao 17, que nós chamamos os 10 mandamentos, as 10 palavras ou decálogo, são palavras de Deus, oriundas da boca de Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus, inspiradas pelo Espírito de Deus, de tal maneira que os 10 mandamentos, as 10 palavras ou decálogo, são conteúdos essenciais, importantes, que nós precisamos compreender como aplicação prática da nossa vida cristã. O fato é que, a partir de agora, vou pontuar uma questão muito importante. Há hoje no Brasil, e aí faço questão de ressaltar isso nessa abordagem, há hoje no Brasil um movimento que se diz evangélico, particularmente tenho a minha discordância, não considero, que para fundamentar suas ideias equivocadas, eles chamam os 10 mandamentos de a lei de Deus. Eu vou repetir, e é importante você atentar para isso. Há hoje no Brasil um movimento que se autodenomina ser evangélico, que para fundamentar suas ideias equivocadas, eles chamam os 10 mandamentos de a lei de Deus. E por que eles fazem isso? Para defender a ideia de que há um determinado dia da semana que deve ser incondicionalmente guardado como uma lei. Mas a grande verdade é que a expressão a lei de Deus aparece somente 7 vezes na Bíblia. E fiz questão de pesquisar isso. E aí vou ressaltar para você. Em toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai perceber que a expressão a lei de Deus, ela aparece apenas 7 vezes em toda a Bíblia. E aí é interessante. 4 delas é no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento. E o mais interessante é você parar para perceber que em nenhuma delas tem alguma ligação direta com o Decálogo ou uma ligação direta com os 10 mandamentos. Só para você ter uma ideia, a primeira vez que a expressão a lei de Deus aparece é justamente Josué capítulo 24, versículos 26. A segunda, Neemias capítulo 8, verso 8. A terceira, Neemias capítulo 8, versículo 18. E a quarta, em Neemias capítulo 9, versículo 3. Apenas 4 vezes. A quinta vez é lá em Romanos 7, 22, a sexta em Romanos 7, 25 e a sétima, Romanos 8 e 7. E aí você vai notar, todas as vezes que a expressão a lei de Deus aparece na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, só aparece nesses textos que eu citei. E aí um ponto importante, em nenhuma delas, absolutamente em nenhuma delas, dizem respeito o Decálogo ou os 10 mandamentos, porque a expressão a lei de Deus na Bíblia é uma referência que trata do conjunto geral que envolve não apenas o Decálogo, os 10 mandamentos, mas todos os preceitos, todas as normas, todos os estatutos e mandamentos gerais
que compõem a vontade de Deus revelada. E quando você vai para esses textos que eu citei, em nenhum deles a expressão a lei de Deus está fazendo referência ao decálogo. Portanto, chamar o decálogo, os 10 mandamentos, de a lei de Deus é um pressuposto utilizado equivocadamente para afirmar posteriormente a ideia de que um determinado dia da semana que deve ser guardado incondicionalmente é uma lei. E aí você vai perceber o equívoco cometido. Os 10 mandamentos, ou o decálogo, como nós conhecemos, conforme está no texto de Êxodo, capítulo 20, é apenas um resumo da lei, porque a lei, na verdade, é um conjunto de normas, envolve 613 princípios. Vou repetir, a expressão a lei de Deus é uma referência aos princípios que, na verdade, totalizam 613 mandamentos. Tanto é verdade que todas as vezes que o judeu, seja ele ortodoxo, seja ele messiânico, faz referência à lei de Deus, ele usa não a expressão a lei de Deus, mas ele usa a expressão a Torá, que significa todo o conjunto de normas, preceitos e estatutos. Nisto, o decálogo em si não é a lei, mas apenas parte dela. E se você não compreender isto agora, lá na frente, você vai ter problema hermenêutico, ou seja, vai ter dificuldade para compreender o porquê do 4º mandamento está entre o decálogo. E aí vou aproveitar para dizer para você, você precisa, de fato, compreender tudo isso para você entender por que o 4º mandamento, que trata sobre o sábado, está ali no decálogo. E qual é a coisa interessante? Como ele deve ser entendido e como ele deve ser aplicado hoje. E se você não atentar para esse detalhe, você acaba perdendo essa questão essencial. O ponto é que sobre esse assunto, você não precisa ficar ansioso, porque haverá nesta série um momento específico para tratarmos a respeito. Mas a grande verdade é que eu vou concluir a nossa abordagem de hoje apenas dizendo para você, os 10 mandamentos, conforme aparece justamente em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 17, é um resumo da Torá, que são 613 mandamentos ou princípios, normas, estatutos. E aí vem um detalhe. Esse resumo em 10 mandamentos, ele trata justamente da nossa relação com Deus e da nossa relação com o próximo. Eles estão organizados e divididos em 2 partes, ou seja, 2 seções. E a principal de todas elas são os 4 primeiros. Porque você vai perceber, a primeira tábua que narra os 4 primeiros mandamentos falam justamente da nossa relação com Deus. E são princípios que regem a nossa conduta de vida em relação a Deus. Quais são esses mandamentos? Não terás outros deuses, não farás e nem adorarás imagens de escultura, nem de cima, nem na terra e nem de baixo. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Todos esses mandamentos ensinam que Deus é infinitamente santo e perfeito e que nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele a partir de princípios essenciais e fundamentais. Portanto, meu querido, nós vamos concluir agora a nossa reflexão, essa abordagem de hoje, mas dizendo para você, a partir de amanhã, nós daremos continuidade, tornando o mais claro possível os 10 mandamentos. E aproveito para dizer para você, não perca, Deus tem uma palavra para o seu coração. Pai,
Nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui. Que a tua graça continue sobre nós e nos ajude a compreender as tuas verdades em nome de Jesus. E olha, hoje a partir de meio-dia, você vai encontrar já esse conteúdo no endereço da nossa Rádio Cidade Esperança e você poderá rever, ouvir e assim analisar e o que é mais importante, assimilar todos os princípios e lições para a sua vida. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir.